Vamos aprofundar um pouquinho nisso, sobre as principais formas da gente detectar o câncer de mama de uma maneira geral. Tá? Perfeito. Porque essas dores na mama, elas podem ser um câncer, né? Mas elas também podem ser outras coisas. Não, do contrário. Para um câncer de mama gerador, e isso todas as pacientes, quando elas vão na consulta, ela tem a mesma ideia que você tem. Legal, legal. O câncer de mama, ele é indolor. Ele Jura? seria maravilhoso se ele doesse. Porque provavelmente, possivelmente, a gente detectaria mais precocemente. Por isso se fala muito da questão do câncer de mama ser uma doença muito silenciosa. Exatamente, é uma doença silenciosa, tá? Então, para um câncer de mama doer, ele tem que ser aquele câncer de mama que até para um leigo, até alguém que não entende, aquele câncer de mama trágico, que você vê ferida, que você vê invasão de pele. Já tá num estágio muito avançado. Câncer de mama avançado, que é um dos tipos de câncer de mama. Então, a dor, muito normalmente, para não dizer quase que todas as vezes, ela é apenas um sinal de alterações hormonais, sensibilidade hormonal feminina aos próprios hormônios, tá? Então, é por isso que esse mito de que... É legal você trazer isso pra gente, questão de a dor seja um sinal de câncer de mama. E aí, puxando esse gancho, já que você falou em sinais de câncer de mama, o principal deles, caroço na mama. Tá? Caroço. Sentiu alteração dura, firme. Eu costumo falar para os meus pacientes que é como se fosse pegar na pontinha do cotovelo aqui. Legal. É uma alteração bem firme, ela não tem mobilidade de um lado para outro, isso é um achado de suspeita, tá? Retrações de pele, saída de líquido pelo mamilo, assimetrias mamárias, alterações na textura da pele, você vê aquela pele com maior porosidade, feridas. São esses basicamente alguns dos principais sintomas, mas o que mais a gente acaba detectando de forma, não por exames, mas detectando porque a paciente sentiu e foi até o nosso consultório, é a palpação de nódulo. Entendi. O fato de ter um caroço ali, alguma coisa. Um caroço coisa que ela não conhecia. E aí você tá falando muito sobre o lado, o câncer, né? O benigno e o maligno. Eu sei que para muitas pessoas pode parecer muito óbvio, mas é legal a gente colocar a diferença entre eles. Você poderia explicar pra gente? Posso sim. Câncer é maligno, sim. Tá? Então a gente tem, o que a gente pode falar é nódulo benigno ou nódulo maligno. Entendi. Porque ambos são nódulos, tá? Só que um tem uma característica invasora e o outro tem uma característica benigna. O nódulo ou tumor, o tumor pode ser benigno. Entendi. Nódulo ou tumor mais comum da mama, ele é benigno, que é chamado de fibroadenoma. É uma área de exacerbação de um componente fibroso e glandular. Esse é chamado de fibroadenoma. É o nódulo que a maioria das mulheres vai ter, é o nódulo que vai fazer um ultrassom e encontra ele, um nódulo oval, paralelo à pele. Aí eu já vou entrar em termos técnicos, mas o nódulo proliferativo mais comum da mama feminina, ele é benigno, tá? E o que isso significa? Qual que é a principal consideração ou resposta que eu posso dar? O benigno, ele não tem a capacidade de levar a um óbito da paciente. Sim. Ou seja, ele não tem a capacidade de sair da mama e invadir algum outro órgão, tá? Que é isso que envolve a mortalidade relacionada ao câncer, tá bom? Então, a malignidade é o quê? Malignidade é um tumor capaz de proliferar. Então, ele nasce de uma célula doente. Essa célula teve uma duplicação errônea do seu DNA. Ela está num ambiente de estresse oxidativo, de alterações arquiteturais, enfim, de inúmeras coisas, de um microambiente microscópico dentro da mama. E dessa surge esse clone errado, essa doença errada. O nosso corpo, ele tem a capacidade de, à medida que a gente vai formando células erradas, células com alterações de DNA, o nosso corpo tem a capacidade de mecanismos regulatórios que destroem essa célula. Só que, às vezes, esse câncer ele se sobrepõe. Ele consegue fugir desses mecanismos regulatórios de destruição e aí ele começa a fazer a multiplicação de celular, como... Quem vai lembrar da biologia ali do nosso ensino médio é aquela fotinha, uma célula que se transforma em duas. E ele sai atacando todo mundo. Dessas duas se transforma em 4 e vira uma progressão geométrica relacionada a isso, tá? Então, o desenvolvimento de uma célula inicial que se prolifera em várias e aí, em algum momento ela forma um nódulo,
né? Isso, quando eu falo de uma célula, eu estou falando ainda do ambiente microscópico. Sim, claro. É o São pré, é o várias início células, de tudo aquilo. À medida que ela atinge um tamanho macroscópico, é quando a gente consegue fazer a detecção e tratamento. E por isso que sendo maligno, ela vai aumentando de tamanho cada vez mais. Sendo maligno, ela vai aumentando de população local, né? E aí ela vai encontrando estruturas ao seu lado capazes de fazer invasão. Então ela pode chegar ali e fazer uma invasão a um vaso sanguíneo. E essa célula invade o vaso sanguíneo, entra na corrente sanguínea e pode, não significa que todos, aí a gente entra em outro assunto para câncer de mama, e pode eventualmente, depois de tanto tempo que passou, ou seja, depois de ter deixado esse diagnóstico passar, ela pode entrar na corrente sanguínea e ir para um outro órgão. Ou também para um vaso linfático, que faz parte da nossa drenagem linfática, e também ir para outro órgão. Como órgão. se tivesse pego um ônibus, passou pelo vaso... Pegou o metrô e foi. Pegou o metrô e foi para outro órgão. E foi para outro lugar. Entendi. Tá? É legal a gente falar isso, porque o tumor benigno, né? Eu queria bater um pouquinho nessa tecla. O tumor benigno, se ele ficar ali no peito da mulher, né? Na mama da mulher, ele vai causar o quê de negativo para ela? Boa pergunta. O benigno, ele não vai causar nada de negativo, a não ser se ele crescer demais. Existem alguns tipos raros, né? De doenças, de lesões proliferativas, que a gente chama, que podem passar de 3, 4, 5 centímetros. Então, como ele faz um mecanismo de... ele se expande dentro do tecido mamário. Vai pressionando... vai pressionando a mama, pode gerar uma deformidade, uma assimetria. Esteticamente também é muito feio. Então, aí nesses casos, mas não são todos os casos, sim, tá? A grande maioria dos tumores fibroadenoma, que são as lesões benignas, eles não passam de 3 centímetros. Ou seja, não é que todos vão a 3 centímetros e daí param. Eles não passam. Pode parar com 1, 0,5, 1,5, 2... e está mais relacionado também na fase ali dos 15 aos 35 anos de idade, né? De surgimento ou de aumento. Depois pode acontecer, pode, claro, e ainda não ser... e não progredir. Só que os fibroadenomas, eu falo, fibroadenoma nasce fibroadenoma e morre fibroadenoma. Claro. Ele não se transforma, tá ok? Câncer nasce câncer e morre câncer. Ele não tem uma transformação sobre isso. Existe no meio do caminho, né, uma interseção entre os dois, que são lesões que a gente chama de precursoras, ou lesões de significado determinado, ou de comportamento indeterminado, tá? São lesões que são benignas. Mas que podem virar malignas. Que podem virar malignas, que não é o fibroadenoma. Entendi. Então, são lesões que, quando eu falei ali no iniciozinho, o clone celular, tudo começa de um clone celular errôneo. São alterações nodulares, alterações de imagem que a gente olha, e que nessas alterações de imagem existe já ou defeitos da arquitetura do tecido, ou uma coisa que a gente chama de atipia. A célula perdeu o formato típico dela, então ela virou uma célula atípica. E é esse formato atípico que pode desencadear esse clone futuro, que pode levar a um surgimento de câncer de mama. Então, essa interseção de alterações benignas que a gente tem, que são a minoria, obviamente, né? Chamadas de lesões precursoras, existe um cuidado que a gente tem que ter com elas, e isso é o mastologista também que determina, porque essas lesões que a gente precursoras, elas podem ter dois problemas, ela na verdade existe. Primeiro, ou aquilo ali ser um fator de risco para que no futuro possa haver um desenvolvimento de câncer de mama, ou segundo, na hora da biópsia, ela está sendo subestimada. O que eu quero dizer com isso? A biópsia acertou, a biópsia é uma amostra, ela não tirou o nódulo. Então, a amostra feita é uma amostra que deu essa lesão, mas ela está subestimando algo pior que está ali, e que pode ser um câncer de mama. Então, dependendo de qual dessas lesões, existem vários tipos de lesões, né? Algumas com maior risco, outras menores riscos, mas existem lesões com atipias que podem ser biopsiou a área apenas que tinha atipia, e do lado havia, no todo, ela é na verdade um câncer de mama mais inicial, por exemplo. Então um nódulo benigno, ele pode ser um sinal de alerta para aquilo se transformar em um câncer de mama, mas ele também pode não significar nada em questão... Nódulo benigno fibroadenoma, não. Se você acompanha ele tem formato de fibroadenoma, tem cara de fibroadenoma. Ele vai ser sempre eventualmente benigno. Fibroadenoma, ele é um nódulo benigno, vai ser sempre benigno. Câncer é a mesma coisa.
Tem biópsia de câncer, tumor, ele é um câncer. E não tem cura sem tratamento também. E tem essa interseção no meio dessas alterações que podem eventualmente ou estar subestimando ou representar risco futuro. E a melhor forma de resolver isso, de tratar, sempre procurando um mastologista. Sempre um mastologista, exato. Peraí. Não vai embora não. Se você acabou de assistir esse corte, dá o like, comenta, interage aqui com o vídeo para ajudar a gente e dá uma olhada aqui no canal de corte. Se você gostar de outro, acompanha, ver se te interessa ver mais alguma coisa. E claro, o episódio completo desse corte que você acabou de assistir está disponível já no canal oficial do podcast Bússola Profissional. Te espero lá.